Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Padre Pedro Bodiceira para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, senhores deputados, deputadas, aqueles e aquelas que nos acompanham através da TV AL, rádio digital. Ata da 101ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 31 de outubro de 2019. Sob a presidência, deputado Júlio Garcia e secretarias, deputado Laércio Schuster. Às 9 horas do dia 31 do mês de outubro do ano 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Laércio Schuster, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Sargento Lima, Gessé Lopes, Ismael dos Santos e Márcios Machado. Grande expediente. Não houve oradores inscritos. Ordem do dia. Foram aprovados o pedido de informação número 575/2019 e a moção número 549/2019. Igualmente, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1564 a 1576/2019 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1519 a 1531/2019. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação da senhora deputada Ada de Luca, com aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que a senhora diretora secretária da Associação da Mulher Catarinense portadora de câncer, Jurema Ramos dos Santos, fizesse uso da palavra para divulgar e falar acerca do Outubro Rosa. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, era a ata de hoje. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Solicito a assessoria para que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos. Com a palavra, o deputado Maurício Skudilarki. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Queria fazer um registro, deputado Sargento Lima. Nós temos avançado muito aí na questão da segurança pública. Um dos fatores principais para termos uma boa segurança pública é o nosso profissional, gente catarinense, gente preparada, qualificada e que, quando recebe os mecanismos essenciais para proceder à segurança pública, tem apresentado grandes resultados. Nós temos visto aí que os índices de todos os tipos de crime têm caído. Homicídios, participei na semana que passou, representando a Assembleia Legislativa,
de uma homenagem na Câmara de São Miguel do Oeste pelos 207 anos da Polícia Civil. E lá, falando de incidência criminal, queda de homicídios, São Miguel do Oeste, o município que está há 2 anos sem homicídio. Isso é um marco. Temos uma justiça forte, um juiz que acompanha o trabalho da investigação policial, que os condenados têm recebido reprimendas fortes e não permite aos autores de homicídio recorrer em liberdade, e isso ajuda com a queda da criminalidade. E isso tem se verificado em todo o Estado. Então, nós temos que parabenizar os nossos policiais, policiais militares, policiais civis, o IGP, que determina e que ajuda com as perícias no esclarecimento e na formação da prova. Tudo isso é importante para reduzir a criminalidade. E também o governo que tem investido. Essa mudança no gerenciamento da segurança pública tem se mostrado positivo, esse Conselho de Segurança Pública, sem mais aquele secretário vindo de fora da instituição e que centralizava a parte administrativa da segurança pública. Então, hoje tudo é tratado pelos próprios profissionais de segurança pública. E nós temos tido investimentos, temos a melhor perícia do Brasil, com os melhores equipamentos. Ainda existe a falta de peritos, mas agora o governo do estado autorizou o chamamento de 94 novos peritos. Isso é importante, e comprou equipamentos em todas as áreas, informática, monitoramento eletrônico, enfim, todos os setores. E um dos avanços, deputado Alba, foi essas câmeras para o policial utilizar na sua farda. Então, o objetivo da secretaria, não sei se todos os policiais já dispõem desse equipamento, Coronel Mocelin, mas utilizar a câmera, já teve alguém que disse, até nessa casa foi dito, que isso seria ruim para o policial. Não é ruim, porque o policial, ele está sempre cumprindo a sua missão, ele sai de casa para cumprir a lei. A preferência dele era saudar as pessoas, cumprimentar, ver que a sua comunidade, a sua rua, o seu bairro está em tranquilidade, está em paz. Ele não sai para o confronto. O confronto, o uso dos meios necessários para cumprir a lei, é só nos casos extremos. E muitas vezes, no ele cumprir a lei, depois vinham versões diferentes, que ele partiu de forma violenta. E nós já vimos aí que filmagens ajudam muito. Ajudaram naquele caso de Jaraguá do Sul, quando o motorista embriagado investiu contra os policiais. E eu queria agora mostrar um vídeo de um fato ocorrido, depois concedo a palavra ao deputado Alba, de um fato ocorrido e que, pela câmera, dá para ver a prudência, o policial falou o senhor, e que o autor acabou sacando da arma e atirando contra o policial. O tiro pegou no colete à prova de balas e os policiais acabaram alvejando esse cidadão. Boa noite. Preciso dar uma olhada no carro do senhor. Levanta a blusa aí, eu quero ver a cintura do senhor. O cidadão está com uma arma na cinta. Levanta a blusa aí que eu quero ver quero ver a cintura do senhor aí, rapidinho. Rapidinho, levanta a cintura. Levanta a tua camisa aí. Levanta a tua camisa aí. Ele vai levanta sacar a tua camisa, a arma e atirar contra levanta o policial. Levanta a camisa, não chega perto de mim, eu vou atirar em você. Eu sei que tu tem arma, levanta a camisa. Tira lá, solta.
Ó, o policial aparece ali com a mão ensanguentada. Um tiro no colete, no peito. A mão foi atingida. Eu queria mostrar o vídeo, porque se não tem o vídeo para comprovar, vem aquelas outras versões de que o cidadão espontaneamente se apresentou, a família sempre vem, não, meu filho jamais iria reagir, não sei quem jamais iria pegar numa arma e obedecer à ordem policial. Então, parabenizar, porque a aquisição dessas câmeras que o policial utiliza no seu fardamento realmente vem para ajudar a defesa da sociedade, a defesa do policial e o esclarecimento dos fatos. Não precisa prova maior, policial ou cidadão, faz o favor, levanta a camisa, sabemos que o senhor está armado, e o homem ainda chegou a sacar e atirar contra os policiais. Ouço, deputado Alba. Parabéns, deputado, por trazer esse tema para a Assembleia. Quero parabenizar o policial de Salete, policial militar, conduta exemplar, abordagem exemplar, segundo os padrões, os procedimentos, e reagiu no momento adequado para defender a sua própria vida na abordagem. É o retrato da polícia de Santa Catarina, uma polícia preparada, uma polícia efetiva, uma das melhores polícias do Brasil e do mundo. Não só a PM, a Polícia Civil também, todos os agentes de segurança, o IGP, que fazem parte desse sistema, o Bombeiros Militar também, e faz de Santa Catarina ter esses índices de segurança que são exemplos para todo o Brasil. Esse ano registra os menores números de homicídios, os menores números de criminalidade dos últimos 11 anos. Desde 2008, Santa Catarina não tinha números tão bons, e isso também não só pelo procedimento adotado pelas corporações, mas decorre de decisões políticas acertadas do governo do Estado, a exemplo da formação desse colegiado de segurança pública, que foi elogiado pelo próprio ministro Sérgio Moro, que levará esse modelo para outros estados da federação. Parabéns ao governador por adotar esse modelo. Obrigado, deputado Alba. Então é importante registrar, fora as ações policiais que têm ocorrido toda semana, seja de parte preventiva da Polícia Militar, seja operações desarticulando quadrilhas, tráfico, roubo de cargas, roubo de caminhões, roubo de veículos. Toda semana as equipes da DEIC, das DICs, dos setores de investigação no estado todo, tem apresentado grandes resultados. Então, reconhecer a segurança pública, a nossa Polícia Civil, a Polícia Militar, o IGP, os bombeiros que fazem parte do grupo Segurança Pública, o sistema socioeducacional, o sistema penitenciário, todo que tem funcionado em sintonia e está trazendo segurança para a população catarinense em todos os setores, a nossa segurança sendo destaque a nível nacional. Obrigado, senhor presidente. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Sargento Lima. Boa tarde aos membros da mesa, senhor presidente, deputadas e deputados. Meu muito boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Nós já estamos no mês de novembro e esse tem sido um ano de bastante trabalho, principalmente para cada empresário catarinense que foi um verdadeiro herói, cada um no seu setor, né? Metalmecânica, têxtil, cerâmica, moveleiro, enfim. Sem falar do nosso agronegócio, que tem feito o estado de Santa Catarina crescer
e tem sido um alicerce, né, nos tempos mais difíceis, o nosso agronegócio. Esses heróis, eles programaram suas finanças o ano inteiro para que pudessem honrar os seus compromissos de salário, os seus compromissos de 13º com seus funcionários, enfim, estão fazendo a roda da economia catarinense girar. Valentes catarinenses que irão ter como recompensa, né, no fim de ano, um fim de ano tranquilo, com a perspectiva de um 2020 com as melhores possibilidades possíveis, graças ao esforço do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, hoje recebi novas notícias que a L'Oréal fecha a fábrica na Argentina e transfere a sua produção para o Brasil. Mais uma fábrica fechada na Argentina que vem para o Brasil. A Honda encerra a sua produção de carros na Argentina, onde fazia apenas o HRV, mais uma que fecha e vem para o Brasil. Isso do G1 da Globo, tá? A MWM fecha a fábrica de motores na Argentina e transfere para o Brasil. São empresas que estão fugindo de uma realidade política, né, esquerdista, e estão vindo para o Brasil, né? Esse é o Brasil que nós queremos, né? E mais ainda, a China acaba de habilitar 7 plantas aqui no nosso estado de Santa Catarina para processar miúdos de suínos, isso uma semana após a visita do nosso presidente à Ásia, né? Motivos para comemorar nós temos vários, né? Enfim, coisas boas para aqueles que fizeram bons planos e bons projetos para esse ano e agora aguardam suas férias, né? E durante essas férias, durante o seu veraneio, eu vou fazer um pedido especial a todos aqueles que vão veranear esse ano aqui no estado de Santa Catarina. Eu quero que vocês, quando passarem por um policial, seja ele homem, mulher, está lá o policial, né, militar, fardado na beira da pista, cuidando da nossa segurança, eu quero que vocês olhem bem para eles e se lembrem do que eu vou falar agora. Aquele funcionário público, ele está há 6 anos sem ter reajuste salarial e sem ter a correção do déficit inflacionário atualizado. 7 anos. Indo para o 7º ano, nós já estamos em 6 anos já. Quando vocês olharem para ele, você se lembra, aquele homem parado ali que está fazendo a minha segurança, ele teve uma perda de 40% do poder de compra do seu salário. Para cada uma dessas pessoas que esse ano tiveram um ano tão tranquilo, né? Inclusive aquele policial lá de Salete também, que tomou um tiro no peito lá e na mão. Ele faz 6 anos que ele não tem nem o reajuste salarial e muito menos a correção da inflação do seu salário. Não recebe aumento, e eu não estou falando de aumento salarial aqui, eu estou falando correção de déficit da inflação, o que é algo que é obrigatório, é algo que por força de lei deveria ser pago. Não é aumento, ninguém está falando absolutamente em momento algum sobre aumento salarial. Nós estamos falando exclusivamente sobre corrigir o déficit inflacionário. Friso isso, tá? E pergunto qual que tem sido a resposta do governo do estado para aquele indivíduo que vai estar lá na beira da pista, lá, esses que estão aqui em nossa volta, aqui dentro, aqui, olha, tem alguns aqui. Qual que está sendo a resposta do governo do estado? Efetivamente, para os policiais militares, nenhuma. Estão querendo colocar outras instituições dentro do mesmo balaio, com problemas que são diferentes, de ordem diferente, não estamos discutindo IRESA, subsídio, nada disso. Estamos discutindo única e exclusivamente a reparação da perda salarial diante da inflação, mais nada. Eu quero dizer para quem estiver me assistindo que essa técnica de gerenciamento de crise, que o polícia aprende lá no primeiro ano dele, quando ele vai para a academia lá, que é utilizada com vagabundo, não funciona com a gente. Que trata-se de negociar, 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 posteriormente usar o tiro de comprometimento e depois utilização de agentes químicos. Isso não funciona. Nós que ensinamos isso aí. Então não adianta tentar aplicar essa mesma técnica de negociação e gerenciamento comigo, porque não funciona. Ou seja, não adianta querer matar no cansaço aqui não vai me matar. Conversar, discutir sobre o assunto, o governo,
O governador ele já está cansado de saber disso, quais são as nossas reivindicações. Então, fazer eternas e inúmeras reuniões e receber visita de secretário, no meu entendimento, já não é o suficiente. É um pedido que eu quero fazer, porque isso não é um fato novo. Gostaria de pedir ao governador que me fizesse parar de sentir vergonha cada vez que eu abro o meu grupo de WhatsApp e o pessoal pergunta assim: e aí, Choquiano? Dá uma aqui, esse bombeiro aí que você arranjou para a gente aí, como é que vai fazer? Não vai falar sobre o nosso reajuste? Essa é a pergunta. Eu já não respondo mais nada, eu fecho meu grupo de WhatsApp. Fico ali, hoje recebi visita dos meus colegas aqui dentro da casa aqui, e não sabia o que responder para eles. Falei, não, alguma coisa vai acontecer, sabe? Somente Deus, SDS, né? Só Deus sabe o que pode acontecer. É isso que a tropa quer fazer, senhor governador. Ela quer ter orgulho daquele em que ela confiou. Honre quem te honrou. Honre quem te honrou. Eu acho que é o momento de sair da toca. É o momento de fazer aquilo que nós, deputados, fazemos aqui nessa casa. A gente vai para frente de uma câmera, para frente do microfone e fala aquilo que tem que ser dito. Em algum momento, o senhor vai ter que acabar fazendo isso. Como eu disse, é um problema pontual. É só o déficit inflacionário. Honre quem te honrou e responda essas perguntas. Reunião com gerenciamento de crise, como disse, eu dou aula disso aí. Eu sei matar a pessoa no cansaço. E tenho uma memória de elefante e uma paciência de Jó. E não sou só eu que sou assim. Eu estou respondendo a uma associação de quase 13.500 homens. Vim colar a associação para a gente que nem 1.000 pessoas tem. Isso não vai funcionar, nós temos um problema pontual, que é o déficit inflacionário. Então, como eu disse, eu quero voltar para o grupo de WhatsApp e responder e falar assim, olha que orgulho do nosso governador. Está respondendo, está honrando aquele que os honraram. Essa é a resposta que a tropa quer. Essa é a resposta que nós queremos de um bom líder. Como disse, está na hora de sair do anonimato, está na hora de sair da toca, fazer aquilo que a gente faz, ir para frente do microfone, para uma câmera e dar as respostas que aqueles que te honraram estão aguardando. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra, o deputado Ricardo Alba. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, público presente no plenário desta casa, cidadão catarinense que nos assiste na nossa bela e Santa Catarina. Quero começar o pronunciamento de hoje, senhores deputados, porque está na ordem do dia de votação de hoje um projeto de minha autoria que estabelece o Dia do Microempreendedor Individual Catarinense. Eu apresentei esse projeto aqui na Assembleia Legislativa justamente para ressaltar, para evidenciar, para chamar atenção para o microempreendedor individual, que se destaca não só no cenário catarinense, mas no cenário nacional como um todo. Trago alguns dados aqui para vocês evidenciarem isso. Em 2017, dos 96.500 novos negócios em Santa Catarina, 72 mil foram MEIs. 74% dos negócios em 2017. No Brasil, 2 milhões, dos 2.500.000 novos negócios abertos, em 2018, 2.500.000 novos negócios. 81% foram MEI, microempreendedor individual. O Brasil já conta, em todo o território nacional, com 8 milhões de microempreendedores individuais, que fomentam a economia. São pequenos empreendedores que fazem girar a economia catarinense e brasileira, e eu quero ressaltar aqui a importância desse segmento, não só no cenário catarinense, mas no cenário brasileiro como um todo. E propus a criação do Dia
do microempreendedor individual em Santa Catarina, a ser comemorado no dia 19 de dezembro, justamente porque foi a data em que foi promulgada a lei do MEI a nível nacional. Então, está no plenário hoje para ser debatido, para ser votado. Peço o apoio dos colegas justamente para a gente dar ênfase a esse segmento que gera muito a economia de Santa Catarina e de todo o Brasil. E falando em economia, quero parabenizar a rede de supermercados Cooper, que abriu agora em Timbó uma nova unidade. Já são 14 lojas distribuídas por Blumenau, Jaraguá do Sul, Indaial, Ibirama, Rodeio e agora em Timbó. 30 milhões de investimentos nessa loja em Timbó. 30 milhões de investimentos a Cooper, com 220 novas vagas de emprego no município de Timbó, gerando a economia, não só do município, mas de toda a região, e ressaltando a força, a importância do cooperativismo. A Cooper, para quem não sabe, é uma cooperativa que atua no ramo supermercadista e ela foi fundada há 75 anos em Blumenau. Parabéns à Cooper por expandir. Isso demonstra que o investidor, não só em Santa Catarina, mas no Brasil como um todo, tem demonstrado confiança no governo do Estado e tem demonstrado confiança no governo federal. A economia está avançando. Os números mostram que a economia de Santa Catarina e do Brasil são positivas e estão avançando, e isso traz investimentos, traz emprego, isso gera economia e gera desenvolvimento. Parabéns à Cooper Cooperativa. Aliás, falando ainda em desenvolvimento econômico, isso passa muito, senhores, pelas reformas necessárias, as reformas de base que tramitam no Congresso Nacional, a exemplo da reforma da Previdência, que já passou na Câmara dos Deputados, que segue para o Senado Federal para ser debatido, para ser aprovado, porque consequentemente vai alavancar a economia nacional. E eu quero parabenizar aqui o governo Bolsonaro pela coragem de já no primeiro ano do mandato encaminhar essas reformas super importantes para o desenvolvimento da nação. O ministro Paulo Guedes, ministro da Fazenda, ressaltou também a importância e o próximo passo a ser dado, que é a reforma do Pacto Federativo. A gente sabe que os municípios precisam ser fortalecidos. Aqui em Santa Catarina, 295 municípios. Em todo o Brasil, aproximadamente 5.500 municípios. As pessoas vivem nos municípios. E o nosso bolo tributário hoje, ele é extremamente injusto. Aproximadamente 60% da carga tributária vai para a União, vai para Brasília. 23% ficam nos estados e no Distrito Federal e 17%, apenas 17%, nos municípios. E a gente tem que fazer justamente o contrário, investir nos municípios, fazer com que a receita proveniente dos tributos fique na administração municipal, porque é ali nos municípios catarinenses e brasileiros que as pessoas vivem. Então a proposta da reformulação do Pacto Federativo é de suma importância. E tem uma proposta tramitando no Congresso Nacional que muda esses percentuais, que justamente coloca para a União apenas 25%, para os municípios 45%, ou seja, vai reforçar os municípios. Então, fica o nosso apelo aqui para que os deputados, os senadores, para que o governo federal, para que os nossos ministros, com toda a força que têm, façam aprovar essa reforma do Pacto Federativo para municipalizar o Brasil. Assim, os prefeitos, os vereadores, os secretários municipais terão condições de fazer uma saúde, uma educação com mais qualidade, de dar infraestrutura necessária aos munícipes em todo o Brasil. Então fica o nosso apelo aqui para que saia logo e que tem todo o nosso apoio à reforma do Pacto Federativo, fortalecendo os municípios do Brasil, porque levantamos sim essa bandeira municipalista. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra a deputada Paulinha.
Senhores colegas, senhoras e senhores que estão presentes na casa, senhor presidente, eu quero fazer um relato de um episódio que eu pude viver agora recentemente, na semana pretérita, em decorrência do momento vivido aqui por mim na minha posse. Não foi essa a questão da mulher a minha única pauta, como vossas excelências bem sabem. Me debruço no trabalho diário ao parlamento e confesso, senhor presidente, de uma forma ainda um pouco desconexa, porque as minhas expectativas, as expectativas de alguém que vem das ruas de uma cidade tão pobre, com tantas dificuldades, elas são muitas. E eu ainda procuro conciliar os meus sentimentos com a política, com aquilo que de fato é a nossa missão como parlamentares aqui. Mas eu quero dividir com vocês uma história que vivi, porque naturalmente que pela escolha de roupa, vossas excelências acompanharam que nós recebemos críticas que foram além da opinião e nos expuseram de uma forma tão agressiva, tão violenta, que me obriguei a tomar medidas. Quem me conhece sabe que eu sou uma mulher firme, corajosa, mas de coração absolutamente fraterno. Eu me pus na política para fazer o bem, para ajudar as pessoas, para encontrar alternativas e soluções para problemas fáticos na vida das comunidades. E a gente tem muitos, diga-se de passagem, para corrigir no estado de Santa Catarina. Muitas pautas têm me afligido, principalmente no que concerne à saúde pública dos nossos cidadãos. Mas eu me vi obrigada a tomar um ato. Nós, senhor presidente, judicializamos uma série de manifestações que foram postas em relação à nossa conduta por conta do episódio da roupa. E agora, nessa última semana, na cidade de Joinville, nós vivemos a primeira experiência da primeira audiência de conciliação. E eu quero dizer para vocês, dividindo esse episódio, que é muito louco isso. O que uma situação de violência consegue fazer com um ser humano, com uma mulher, quando ela se vê naquela situação. Eu, que sou tão firme, tão corajosa, me vejo às vezes tão diminuta nesses momentos, e assim eu me senti encolhida naquela mesa, mas amparada pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público, que sabiamente conduziram o nosso processo. O juiz, evidentemente, como era uma audiência de conciliação, chamou antecedente à audiência a mim e o seu Wilson, esse cidadão, apartadamente, para que nós discorrêssemos sobre a possibilidade de um acordo. E naquele momento, ali sentada, eu me dei conta que eu, de fato, o meu objetivo não era fazer nenhum mal ao seu Wilson, mas as palavras pelas quais ele me pôs exposta no Facebook, como mãe, como mulher, não me restaram outra alternativa. E, de repente, eu vejo um senhor diante de mim, colegas, um senhor com idade, no mínimo, para ser meu pai. Um senhor de idade já, muito bonito, um homem alto, de olhos azuis, sentado na minha frente, e ele se vira e diz: olha, quero dizer que eu não te conhecia, eu nem sei por que eu fiz isso, e eu quero pedir desculpas a você. E é evidente, né? Quem sou eu? Quem somos nós? Quem somos nós aqui para não atender a um gesto, um pedido de perdão? É evidente que na mesma hora eu disse para ele: olha, se o senhor me pede perdão de coração, está mais que perdoado, mas eu queria lhe contar um pouco da minha história e que o senhor soubesse por que eu escolhi essa roupa. E nesse momento, eu quero dizer a vocês que não teve nenhuma pessoa naquela pequena sala de audiências, da escrivã, o escrivão, aos advogados, que não tivesse conosco se emocionado. Porque ficou explícito para mim que, no fundo, esse senhor não queria me promover um ato de agressão. Ele não queria, ele não desejava ter feito isso. O arrependimento dele era sincero. E esse é um coração que está exposto ali naquela tela, porque para cada ação que nós vivermos, senhor presidente, eu vou fazer questão de fazer o registro aqui.
Eu acho que nós conseguimos, naquela audiência, trazer um pouco mais de amor para essa vida, para esse mundo tão complexo e tão repleto de intolerâncias que a gente está vivendo. E é necessário que esses processos se bastem. O meu agressor, ele também, quero dizer às mulheres, também vai nos ajudar na causa, porque a transação penal será por uma doação à Delegacia da Mulher de Joinville. Esse foi o meu pedido. Porque o objeto dessas ações não é e nunca foi me trazer benefícios pessoais, nem holofotes, nem entrevistas, nem nada disso. Eu quero ter paz de espírito. Eu quero viver num mundo em que haja mais tolerância, mais amor, mais respeito entre as pessoas. Eu tenho clamado pelo respeito aqui nesta casa. Nós temos opiniões diversas. Nós temos, Sargento Lima, entendimentos no campo ideológico que nos afastam, mas nem por isso nós precisamos nos pôr de forma agressiva aqui. Nós temos a responsabilidade de fiscalizar o governo também, é uma das nossas atribuições. Mas é possível se fazer esse trabalho adensado no respeito, no entendimento. Uma das ações que a gente vem empreendendo aqui, e que recentemente, com o apoio de muitos dos colegas, o deputado Cobalcini, inclusive o deputado Fabiano da Luz, o deputado Ismael, alguns que me recordo que subscreveram à frente, nós iniciamos o trabalho da Frente Parlamentar pela educação, pela cidadania e o não preconceito. Porque nós precisamos dar um basta a este cenário que vem sendo traduzido nos tapetes, nos sofás das nossas salas, escondido, patrocinado pelos centros de educação, inclusive. Por que é que uma pessoa precisa ser julgada ainda pela sua aparência, pela sua condição de gênero? Nós não podemos jamais nos conformar, achar normal a violência a que um outro ser humano é exposto. Esses tempos eu ouvi críticas ao governador porque ele exarou decreto nesse exercício, destacando a condição do nome social como uma opção. Ora, não se trata de discutir a orientação sexual, se eu sou contra, a favor aos homossexuais ou transexuais, ou nada disso. Se trata de respeito às escolhas e às condições individuais de cada um. E foi assertiva a posição do governo do Estado nesse sentido. A pessoa tem o direito de, da unidade pública, ser chamada como se vê, como se sente. Senhor presidente, quando eu me olho no espelho, e olho para as minhas mãos, e olho para mim, não é a deputada Paulinha que eu enxergo. Eu vejo a Paulinha, aquela mulher que pôs a sua vida à disposição da sociedade para lutar pelos interesses das pessoas de fato, e conseguiu, com muita gente, e com um espírito público renovado diariamente, mudar para sempre a história de uma cidade. Eu falo com orgulho que Bombinha se consagrou a melhor gestão do estado de Santa Catarina e a terceira melhor do Brasil por 2 anos consecutivos. E há mais de 2 anos, senhor presidente, eu não sou prefeita. E a cidade segue na linha estratégica de desenvolvimento. Por mérito do Paulinho, que é o nosso prefeito, sim, mas muito mais que isso. Porque a gente trabalha nesse processo de difusão do empoderamento das pessoas de forma real e consistente. Bem, eu encerro aqui a minha fala nos segundos finais, dizendo para vocês que esse coração está exposto, porque junto com o seu Wilson a gente conseguiu estabelecer esse laço de amor novamente, o entendimento contra o preconceito para com as mulheres. Ele fez uma resposta, senhor presidente, e além do pedido de desculpas, no final dela, ele assim redigiu: me comprometo, a partir de hoje, a nunca mais proferir um ato de agressão ou violência para com nenhuma outra mulher. Que essa semente de amor germine e possa ser exemplo para outras pessoas. Muito obrigada. Fim das breves comunicações.
Passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao bloco parlamentar PP, PSB, PRB e PV, pelo tempo de até 12 minutos. Com a palavra o deputado Laércio Schuster. Senhor presidente, colegas deputados, a todos que nos acompanham aqui no Parlamento nessa tarde, na última sexta-feira, no dia 1º de novembro, nós tivemos a oportunidade de representar essa casa, e eu gostaria muito de agradecer ao nosso presidente Júlio Garcia, na cerimônia de abertura dos Jogos Abertos de Santa Catarina, na cidade de Timbó. Foi uma festa que celebrou o esporte como uma ferramenta de inclusão. O esporte, ele não separa as pessoas por cor, por raça, por crença ou por classe social. E o esporte também, ele representa a união, né? A amizade, a harmonia entre as pessoas. E foi justamente assim que Timbó, Indaial e Pomerode se uniram para realizar os Jogos Abertos desse ano, tendo principalmente como uma característica da nossa região do Médio Vale do Itajaí a união e o cooperativismo. Produziram uma belíssima festa de abertura, acredito que uma das mais bonitas da história dos Jogos Abertos, mas um fato me chamou a atenção naquela noite. O atletismo, ele não será realizado em nenhuma das cidades sedes do JASC desse ano. E eu perguntei para os prefeitos que estavam lá se isso era verdade e o motivo. E o motivo me preocupou muito. Infelizmente, nos Jogos Abertos, o atletismo não vai ser sediado na cidade de Timbó, porque, infelizmente, o governo do estado, através da FESPORT, não remeteu a tempo os recursos para serem construída a pista sintética na cidade. A pista de atletismo do município de Timbó precisava ser modernizada. E o prefeito da cidade foi até o presidente da FESPORT e se colocou à disposição junto ao governo do estado para promover essa modernização. Tanto é verdade que o governo municipal, a prefeitura, com recursos próprios, fez toda a drenagem, fez mais de 5.000 metros quadrados de concretagem para receber o piso sintético que viria de recursos do governo do estado através da FESPORT. Mas que, infelizmente, isso não aconteceu. A FESPORT, no dia 21 de outubro, faltando apenas 10 dias para a abertura dos Jogos Abertos, depositou o dinheiro na conta da prefeitura. A falta de planejamento fez com que o governo do estado não conseguisse repassar os recursos para os cofres da prefeitura. Faltou planejamento do governo do estado. E a palavrinha planejamento já me deixou muito preocupado quando o governo do estado, lá no mês de março, trouxe aqui a esse parlamento a sua reforma administrativa, onde nós, através de uma emenda de bancada, queríamos que fosse mantida a Secretaria de Estado da Fazenda, do Planejamento, na reforma administrativa que o governo Moisés estava mandando para essa casa. E a nossa emenda, ela não foi aprovada. E um dos papéis do deputado estadual é fiscalizar o governo. E em junho desse ano, esse parlamento aprovou um pedido de informação
de minha autoria, cobrando informações do Governo do Estado e da FESPORT sobre o repasse de recursos para os Jogos Abertos para essas 3 cidades. E no dia 25 de setembro, a 1 mês dos Jogos, a posição oficial do governo e da FESPORT é essa. Por favor, pode passar o vídeo. De 1º a 10 de novembro, Indaial, Timbó e Pomerode vão ser as sedes da 59ª edição dos Jogos Abertos. Aproveitando no começo da semana vinda na região da comitiva do governador Carlos Moisés, o repórter Moisés Stucker conversou com Rui Godinho, presidente da FESPORT, que destacou os investimentos nas 3 cidades aqui do Vale. O governador acaba de assinar o convênio com o município de Timbó, já foi feito também assinado com o de Indaial. Há 2 semanas atrás repassamos R$500 mil para a cidade de Indaial para que ela pudesse reformar 2 ginásios e poder receber os jogos. E agora vamos assinar também com o Timbó para poder repassar o valor de R$1,2 milhão para que eles possam fazer a pista de sintético. Então assim, há mais ou menos de 1 mês e meio dos jogos, está tudo andando bem. As cidades estão extremamente comprometidas em realizar esses jogos. Ficou aquele gostinho de que não conseguiram fazer isso em 2008, eles estão muito empenhados e eu tenho certeza que serão grandes jogos. 300 mil para Pomerode, 500 mil para Indaial e 1.200, 1.200.000 para Timbó. 2 milhões ao total de investimento para os Jogos Abertos. Bom, colegas deputados, como nós vimos, a própria FESPORT, ela dava como certa a conclusão dessa obra, né? A confiança era tanta que até as placas de sinalização para as provas de atletismo, elas continuam na cidade, levando quem gostaria de ver as provas a lugar nenhum, a um espaço onde só tem apenas canteiros de obras. E eu também quero mostrar mais um vídeo para vocês, como está a pista de atletismo no município de Timbó. Pois bem, colegas deputados, esta é a pista sintética que nós temos no município de Timbó. Mas volto a reforçar, a Prefeitura Municipal fez a sua parte. A drenagem, mais de 5.000 metros quadrados de concreto, esperando apenas o repasse dos recursos do governo do estado para fazer a pista sintética. Onde, infelizmente, vendo essas imagens, eu me lembro do legado da Copa do Mundo, onde nós ficamos todos tão tristes e criticamos tanto o governo federal por obras que estavam em andamento em plena Copa e obras que foram paralisadas também depois da Copa. E eu espero que o nosso governo do estado possa entregar definitivamente essa obra para o município de Timbó e para os catarinenses. E eu não estou falando aqui de uma obra de R$1 bilhão. Eu não estou falando aqui de 500 quilômetros de estrada. Eu estou falando de 1,2 milhões para construir 500 metros de pista sintética para as pessoas produzirem esporte. Por conta disso, os atletas, eles foram encaminhados para o município de Jaraguá do Sul. Aí eu quero agradecer muito o prefeito municipal por estar cedendo seus equipamentos esportivos para esse evento. Mas quero reforçar o que é fundamental. É fundamental que sejam feitos investimentos em ferramentas de planejamento e de gestão, para que cenas como essa nós não precisemos mais ver por Santa Catarina. Porque, como diz o Papa Francisco, o esporte é a cultura do encontro. O esporte, ele aproxima as pessoas. E até o próximo dia 10, as pessoas vão poder testemunhar momentos de alegria, de grandes conquistas. Mas as verdadeiras marcas do esporte são a superação, a união, a amizade e a solidariedade.
O meu desejo que depois desse primeiro ano de aprendizado do governo Moisés, o governo do Estado leve mais a sério que, para melhorar e facilitar a vida dos catarinenses, nós precisamos cuidar com muito carinho com essa ferramenta chamada planejamento. Muito obrigado. Deputado, eu me preocupo muito com essas notícias de que o governo liberou milhões. As primeiras notícias vieram que o governo tinha liberado não sei quantos milhões para a Serra do Rio do Rastro. Até agora a obra não começou. O governo anunciou liberação de recursos, acho para 411 aqui, a rodovia de Florianópolis aqui, né? Que liga o centro até a região dos ingleses aqui em Florianópolis. Nada. Se disse a quatro cantos que o governo estava repassando agora para o Hospital Santa Isabel, lá de Blumenau, 1 milhão todo mês. Nunca repassaram nada, agora estamos repassando 1 milhão todo mês para o Santa Isabel. Nada, não repassaram nada. O negócio da SC-108, a estrada lá em Guaramirim, caída desde o ano passado, o dinheiro já foi depositado em abril, a obra não iniciou. Agora noticiaram lá em Criciúma a revitalização de uma rodovia que liga Criciúma a um outro município, Araranguá, me parece muito bem o nome do município, o governador também liberou dinheiro. Até agora, nada. De fato, deputado, tirando a recuperação da obra aqui, da ponte Governo Pedro Ivo e a obra da ponte de ferro, da ponte Ercílio Luz, não há uma obra do governo do Estado de Santa Catarina. Então, quando o secretário diz que liberou dinheiro, 1 milhão para cá, meio milhão para cá, meio milhão para lá, é só da boca para fora. Fala aqui com a minha mão. Na verdade, é muito anúncio de liberação de recursos e poucos recursos chegando efetivamente na base. Então, é muita mídia e pouca entrega. É o que aconteceu lá nos Jogos Abertos. Anunciou 1 milhão, 300 mil, 500 mil e o dinheiro não chegou. Então, é muita notícia e pouco resultado. Muito obrigado, senhor deputado. Esta presidência registra com muita alegria a presença dos alunos da Escola de Ensino Básico Vidal Ramos, do município de Lages, que estão aqui acompanhados da professora Renata e da professora Ivanise, alunos do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a este parlamento. Próximo horário destinado ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de até 15 minutos. Próximo horário destinado ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de até 6 minutos. Fará uso da palavra o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão aqui presencialmente, cumprimento a todos e também os que acompanham através da imprensa. Não poderia deixar de fazer um registro nesta sessão ordinária do mês de novembro, do início do mês de novembro, deputado Laércio, a respeito do chamado Novembro Azul. Nós tivemos em outubro, Outubro Rosa, que é o mês dedicado às ações de prevenção ao câncer de mama, e agora em novembro temos o chamado Novembro Azul, que é dedicado a prevenir o câncer de próstata. O homem tem mais resistência que a mulher, geralmente, nesta área de saúde, de prevenção, mas é fundamental realmente que nós possamos ter a prevenção. O câncer de próstata é o segundo tipo que mais mata brasileiros, ficando atrás apenas do câncer de pele. Então é um dado importante, esse mês de novembro dedicado a ações, mas é importante que os nossos entes federativos, seja a União, seja os estados e os municípios,
não fiquem apenas numa faixa dizendo que é o Novembro Azul, mas que efetivamente façam ações de conscientização da população de prevenção e coloquem também as estruturas, especialmente das unidades básicas de saúde dos municípios, com apoio dos estados e da União, para fazer ações de prevenção e ações voltadas para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Investir em saúde é muito importante. E, inclusive, me preocupa notícias que eu tenho visto hoje, inclusive na imprensa, de que o governo federal prepara uma manobra contábil para poder investir menos em saúde, colocando lá que despesas que hoje não são computadas como saúde possam computar no percentual, como, por exemplo, pagamento de inativos. Isso significa a redução de recursos em saúde. Nós vivemos um período que nós temos que pensar em mais recursos para a saúde e não diminuição de recursos. Então eu espero que esse Novembro Azul, dedicado a ações de prevenção ao câncer de próstata, possa ter ações efetivas para ajudar nesta prevenção e também diagnóstico precoce do câncer de próstata. Creio também que ao encerrar o mês de outubro, eu não poderia deixar de fazer uma referência também às diversas ações que foram realizadas, especialmente pelas voluntárias, a Rede Feminina Combate ao Câncer das diversas cidades e todos aqueles que se empenharam. Houve muitas ações e muita divulgação no Outubro Rosa, e nós esperamos que isso se repita agora também em relação ao Novembro Azul. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário destinado ao PL. Pelo tempo de até 6 minutos e 30 segundos, fará uso da palavra o deputado Márcio Machado. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, quero cumprimentar o deputado presidente em exercício, deputado Mauro de Nadal, nobres colegas, o público que se faz presente nas galerias, especialmente os alunos da Escola Vidal Ramos Júnior, da minha cidade, da minha terra, que eu tanto amo, que eu tanto me orgulho quando eu falo de Lages aqui na tribuna. Então, a todos os jovens, e também em nome do Lucas, que está de aniversário, parabéns, estiveram lá no gabinete, fizeram uma grande festa. Quero cumprimentar a juventude também que se faz presente em outras escolas. Sejam sempre bem-vindos. Esta casa, senhor presidente, é uma casa que emana leis. Todas as leis relacionadas ao Estado de Santa Catarina passam por aqui. Nós somos 40 deputados. Alguns deputados estão em gabinete, despachando, outros estão em atividades externas. E a ordem do dia, de fato, começa às 16 horas. Essa é uma explicação para que os jovens possam compreender um pouco mais a funcionalidade dessa casa. E aqui, cada deputado representa o Estado como um todo, e alguns direcionam sua representatividade para uma região, que é o meu caso, que em relação a recursos, 90% nós direcionaremos para a região serrana, 10% para outros municípios, em relação às emendas impositivas que nós temos direito. Hoje um deputado pode mandar recursos para uma cidade, para uma instituição, para um hospital, para que ele possa melhorar a sua gestão. E as emendas impositivas é de grande valia, porque o deputado está na base e sabe de fato a realidade que vive o município. E aqui nós podemos trabalhar com algumas linhas de frente. Por exemplo, uma indicação.
O que é uma indicação? É quando nós encaminhamos uma sugestão ao Poder Executivo para que a gente possa melhorar algum setor. Nesse caso, essa indicação que nós estaremos... Já foi aprovada uma indicação e agora eu fiz um pedido de informação para saber mais sobre ela. O que eu fiz, jovens estudantes lá de Lages, do Vidal Ramos Júnior? Eu fiz um pedido ao governo que quando o governo do estado comprar uniformes escolares, seja característico de cada região. A nossa região é muito fria, é uma região que o frio é muito rigoroso, não só em Lages, Urupema, Urubici. Quando tem frio aqui em Florianópolis, senhor presidente, lá é muito mais rigoroso. Deputado Nazareno Martins, que também faz parte, tem terreno e tem história lá na nossa região. Então eu solicitei que o governo, quando comprasse os uniformes, direcionasse, porque cada região tem uma característica. Aqui, no litoral, não necessita ter um uniforme tão rigoroso para o frio, mas lá para nós, deputado Valdir Cobalcini, nós precisamos, ainda mais vocês também são do oeste e necessitam. E quando veio a resposta da indicação, ela veio para o norte e eu pedi para o sul. O que significa isso? Eu pedi uma coisa e o governo me respondeu outra, que não poderia, que a padronização do uniforme, ela deveria ser de cada colégio, não foi isso que nós solicitamos. Por isso, vai entrar nesta casa um pedido de informação. O que significa isso, jovens? Significa que você faz um pedido para o governo, para que ele mande informações por escrito, ele é obrigado a mandar as informações em 30 dias. Mas, paralelamente a isso, todo cidadão catarinense e brasileiro tem uma lei, que é a Lei de Acesso à Informação, que também pode pedir informações e o governo municipal, estadual, federal ou um órgão público tem a obrigação de responder em 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10 dias, sendo que é obrigado por lei informar o cidadão que fez aquele pedido. E como nós temos algumas demandas, e o único da região serrana sou eu, dos 18 municípios que abrangem Amures, o deputado que foi eleito é esse que vos fala, e eu brinco que tem um leão baio, que é a nossa característica, um leão rugindo pela nossa terra. Mas só que todos os municípios de Santa Catarina, que são 295, são também beneficiados com as leis que nós aprovamos, as leis que eu apresento aqui nesta casa. Então nós temos algumas demandas. A primeira demanda é que de fato ocorra o funcionamento da nova ala do Hospital Geral Teresa Ramos, que é importante demais. Tem uma nova ala de mais de 100 milhões que está parada e nós precisamos estar atuando em relação à saúde. O funcionamento do aeroporto regional de Correia Pinto, isto traz desenvolvimento, traz riqueza para a nossa região. Pavimentação da 370, é uma rodovia SC do governo, que liga Rio Rufino, Urubici, bem como a 390, Anita Garibaldi e Celso Ramos, e que o pessoal do meio oeste ficou muito chateado, porque essa rodovia não foi beneficiada no pacote apresentado ora pelo governo do estado. Conclusão da SC 120, São José do Cerrito, Curitibanos. Pavimentação da Serra do Corvo Branco, aqui tem um grande deputado, Volney Weber, que também atua nesse sentido. Federalização do caminho Caminhos da Neve, que vai unir a Serra Gaúcha com a Serra de Santa Catarina. Nós temos o aumento da velocidade da 114, que é muito complicado, virou uma fábrica de multa, e outras demandas importantes. Então aqui é o foro competente. E eu rogo que vocês toquem no coração, eu peço mais 30 segundos, senhor presidente, que toquem no coração da juventude, que eles concorram também e façam parte dessa mudança. Precisamos de uma nova geração assumindo os papéis de protagonistas da história, para que a gente possa segurar as rédeas e mudar do jeito que a gente acredita que tem que ser mudado, e não apenas... Mais 30 segundos, deputado. Obrigado, presidente. É apenas ficar a ver a história passar. Eu acredito que nós possamos ser protagonistas, transformar a história como nós desejamos, em honra aos nossos antepassados, aqueles que passaram por essa terra, que derramaram o seu suor, que acreditam num país diferente, que acreditam num local que todos possam ser mais iguais. Muito obrigado.
Registro com alegria a presença dos alunos da Escola de Educação Fundamental Padre Luiz Gonzaga Steiner, de Brusque, acompanhados pela professora Ângela Helena Leoni. Sejam bem-vindos. Próximo horário destinado ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Fará uso da palavra o deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, querido deputado Ada de Luca, senhores deputados, alunos que vêm do município de Lages, região serrana, muito bem representado aqui pelo nosso querido deputado Márcio Machado, trazer a este plenário, a esta casa, participar de uma viagem do governador Carlos Moisés, na última sexta e sábado, no meio-oeste de Santa Catarina, mais precisamente visitando os municípios de Joaçaba, de Luzerna, de Erval do Oeste e também de Ouro, levando notícias importantes e aguardadas por muito tempo por essas cidades e por outras do meio-oeste do nosso estado. Em Joaçaba, por exemplo, recursos para ampliação do aeroporto Santa Terezinha, fruto de uma parceria entre o governo do estado e o governo federal, intermediado na parte do governo federal pelo senador Jorginho Melo, que vão garantir a ampliação da pista daquele aeroporto importante, elo com o litoral de Santa Catarina, e obviamente que também estabelecendo voos regulares, não apenas com o litoral do estado, mas também com Curitiba, e a partir daí, ligando com o Brasil, chegando a São Paulo, a Brasília, enfim, a qualquer ponto do nosso país, e também do exterior. Importantes ainda as obras de restauração da SC 135 entre Luzerna, Joaçaba, Erval do Oeste, até a BR 282, rodovia totalmente esburacada, que há muitos anos não recebia nenhum reparo e que corta exatamente os 3 perímetros urbanos. É uma obra que atende não apenas esses 3 municípios, mas que atende a toda a região, tendo em vista que essa é uma travessia onde todos os municípios da região meio-oeste Santa Catarina, ao se dirigirem a Joaçaba, necessariamente, obrigatoriamente, precisam passar por essa rodovia. Outra obra importante, presentes também o deputado Titon, o deputado Sopelsa, o deputado Sareta, o deputado Altair Silva, no município de Ouro, com a retomada da ligação entre Ouro e Jaborá, obra, deputado Nazareno, que iniciamos em 2012, depois de 7 anos, a obra ainda não concluída, apenas no seu início, fruto de uma legislação que faz com que as empresas tenham um critério apenas de preço e assumem as obras, afundam no preço e depois não dão conta da execução dessas obras e abandonam, restando o povo frustrado, esperando que surja uma luz divina para que essas obras sejam retomadas. E neste caso específico, agora é a terceira empresa, deputada Ada, que reinicia esses trabalhos, e a expectativa que todos nós temos, aliás, o povo presente de Ouro, de Capinzal, de Joaçaba, muitos prefeitos de toda a região, muitos até foram para conhecer o governador Carlos Moisés, porque foi uma campanha diferente
e que ele, obviamente, não esteve em todos os municípios, mas a votação consagradora de 71%, criou-se também uma grande expectativa em relação ao seu governo. E por isso eu entendo de que o governador precisa ter esse contato com a população em todo o estado de Santa Catarina. Neste fim de semana foi no meio-oeste, mas eu tenho certeza absoluta que outras regiões, outros municípios também esperam, além de ações do governo, esperam conhecer o nosso governador e que leve boas notícias como fez neste fim de semana. Além disso também, deputado Vampiro, líder da nossa bancada, anunciou recursos para a ampliação do aeroporto de Caçador, que vai garantir também o estabelecimento de voo regular, muito bem encaminhado pela empresa Azul, e agora acredito que também as tratativas estão bem avançadas para estabelecer voo regular com a empresa Santa Fé, ligando o meio-oeste de Santa Catarina a Florianópolis e a Curitiba. Aliás, nós dispomos de uma boa infraestrutura de aeroportos regionais e apenas é preciso que o Estado viabilize, assim como fez o Estado do Paraná, viabilize esses voos regionais de forma a aproximar o interior do nosso Estado com a capital de Santa Catarina. Então, esses dois recursos, tanto para Joaçaba quanto para Caçador, eles representam um grande alento para o meio-oeste de Santa Catarina, pois é a garantia de que esses dois aeroportos em breve estarão operando, não apenas com aviação geral, com aviação privada, mas também com voos regulares. Também as notícias que foram levadas pelo governador de estado em relação à educação, a liberação de recursos para pagamento de bolsas de estudos, esse ano, numa quantia muito superior aos anos anteriores, mais de 200 milhões de reais, garantindo a mais de 30 mil estudantes, deputada Paulinha, uma bolsa de estudos e com isso garantindo a sua continuidade num curso superior, podendo realizar um sonho seu, sim, mas um sonho também dos seus pais, que sem esse aporte de recursos certamente não conseguiriam fazer o seu ensino superior. Quero aqui, deputado Sopelsa, que bom que Vossa Excelência se encontra no plenário, porque testemunhou essas ações que foram realizadas no meio-oeste de Santa Catarina e que atenderam boa parte daquela região. Infelizmente, o governador não pôde estar em Concórdia em função do tempo, como também não pôde estar em Caçador, onde também teria anúncios importantes que foram feitos em Joaçaba. Mas ouço com muito prazer, deputado Moacir Sopelsa. Muito obrigado, deputado Cobalcini. Parabéns pelo seu pronunciamento. Cumprimentar também os senhores deputados, o deputado que preside essa sessão, o deputado Mauro. Deputado Cobalcini, aquilo que nós podemos ver, tanto lá em Joaçaba quanto lá em Ouro, ao meio-dia, o governador dando autorização de reinício daquela obra que o secretário que deu a primeira ordem de serviço lá foi Vossa Excelência, deputado, quando era secretário de Infraestrutura. E já se passaram 8 anos. Infelizmente, as duas empresas, deputada Paulinha, que assumiram aquela obra, tiveram problemas financeiros e tiveram que ser suspensas e contratado outras empresas. Então, é uma estrada que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ajudar a desenvolver aquela região, fazer progresso naquela região. Os convênios, deputado Cobalcini, que foram feitos na questão do
tapa-buraco, da roçada das estradas. Eu sempre defendi que os prefeitos sempre estão mais perto desses serviços. Com certeza esses serviços vão custar mais barato e não tenho nenhuma dúvida que vão ser melhor executados, embora quem dirige a secretaria ou o próprio governo tenham vontade que as coisas aconteçam, mas estão mais longe, né? E eu me refiro também, estou tomando bastante seu tempo, quero lhe agradecer, eu me refiro também a uma pequena obra, o IML de Concórdia. Temos um IML que faz muito tempo que nós vamos buscando que ele seja reformado. Uma obra pequena, de R$250 mil, mas que era importante para o município de Concórdia. E eu quero aqui cumprimentar e agradecer o governador por essa sensibilidade. Parabéns no vosso pronunciamento. Obrigado, deputado Sopelsa. Ouço com muita alegria nossa querida deputada Paulinha. Eu quero, em primeiro lugar, enaltecer e homenagear o trabalho de Vossa Excelência, deputado. Eu tive o privilégio de, recentemente, passar pela região e algumas dessas pautas que o senhor luta há anos, ao lado dos nossos colegas da região do Meio-Oeste, Oeste, também foram trazidas para mim. E com a competência de Vossas Excelências, se foi feita esse encontro de interesses do governo do Estado e essas obras, de fato, saíram do papel. Então, eu lhe parabenizo pelo seu trabalho e saiba que sou sua parceira nessa casa para tudo aquilo que for, de fato, para edificar o nosso Estado. Parabéns. Obrigado, querida deputada Paulinha, por suas palavras muito generosas, mas que nos envaidece e nos faz cada vez mais nos estimular para continuar buscando as melhorias para a nossa região. Quero, deputado Sopelsa, também, Vossa Excelência fez menção ao início de um processo de recuperação das nossas rodovias através do programa chamado Recuperar, quando entregou lá na região algumas ordens de serviço de alguns trechos. E eu tenho vindo sistematicamente aqui à tribuna, não apenas para fazer a crítica, mas para fazer uma constatação de como estão, deputado Sargento Lima, a condição das nossas rodovias. E cobrando, inclusive, a agilidade por parte desses consórcios que já assinaram os convênios e que é preciso que se tenha pressa, porque Santa Catarina não tem como esperar. Então, foi, sem dúvida, um alívio a entrega de algumas ordens de serviço para a manutenção de alguns trechos rodoviários lá na região. E, por fim, nesse último minuto e meio que me resta, fazer também aqui menção à visita do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rodrigo Colasso, na última quinta-feira, ao município de Caçador, onde esteve visitando a sede da comarca, junto com os outros municípios que compõem essa comarca, levando uma notícia há muitos e muitos anos aguardada, já que o prédio que abriga a comarca de Caçador municípios da região não oferece mais as mínimas condições de dignidade, seja aos servidores que trabalham naquela casa, seja aos advogados, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, especialmente ao povo que vai naquele prédio em busca do seu pretenso direito. E aí, a presença do presidente levando lá um cronograma de obra, certamente que foi um grande momento, não apenas para a comarca, para a sede da comarca, mas para toda a população da nossa região, que recebe também, por parte do Poder Judiciário, um investimento importante, que reforma e amplia o prédio, garantindo assim... Mais 30 segundos, deputado. Obrigado, presidente Mauro Denadal, garantindo assim de que nos próximos anos tenhamos lá um prédio que possa dar melhores condições de trabalho a toda a nossa população. O próximo horário destinado ao PSL, pelo tempo de até 7 minutos. Não havendo orador inscritos, essa presidência suspende a presente sessão até às 16 horas para que possamos retornar com a ordem do dia.